Shalom pessoal, vamos falar um pouco, hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios, porém não sobre os sacrifícios de animais, né? Vamos falar sobre outro tipo de sacrifício que infelizmente existiu nos tempos bíblicos no povo de Israel, os sacrifícios humanos, né? Sacrifícios humanos na Bíblia. A Bíblia nos fala sobre o povo de Israel, né, que Deus tira da terra do Egito e leva para a terra de Canaã, Eretz Canaã. Esse povo era formado por hebreus, né, chamado de povo hebreu, povo de Israel. E o espaço bíblico que eles vão viver é anteriormente habitado por outros povos, como os cananeus, por exemplo. E nessas sociedades primitivas, né, que viviam, né, na terra de Canaã, é uma sociedade profundamente religiosa. A religião e a superstição se confundem. A divindade é satisfeita ou a sua vontade é comprada, subornada, a ideia é essa, com ofertas e sacrifícios que também eram de seres humanos, infelizmente. Em todas as culturas houve o sacrifício humano, né? Houve um momento na história em que o homem ele começou a sacrificar outro ser humano a seu Deus. Isso acontece desde o Oriente Médio, a Europa até as Américas. Poderíamos dizer que foi algo comum em todas as culturas, inclusive no mundo bíblico. Por quê? Porque as culturas antigas não tinham ideia de que os terremotos eles eram causados pelas placas tectônicas se acomodando, né? O movimento das placas tectônicas. Também não entendiam que o excesso de chuvas é causado por um fenômeno climático. Então, as chuvas em excesso, a seca, os terremotos, tudo isso eram entendidos como um castigo dos deuses, né? Em outras palavras, os deuses estão furiosos conosco. E todas as vezes que aconteciam estes fenômenos, seja terremotos, sejam inundações, morriam muitas pessoas. Então, a conclusão que eles têm se em todos esses eventos morrem muitas pessoas, isso quer dizer que este Deus ele deseja vidas humanas. Por quê? Porque depois que morrem muitas pessoas, tudo volta ao normal, tudo se acalma, né? E baseados nessa conclusão, eles entendem que eles têm que matar pessoas, sacrificarem vidas humanas para esses deuses, para ficar tudo bem. Assim começa esta prática de sacrificar outro ser humano, que era, de preferência, um primogênito ou uma menina ou um menino virgens de entre 8 a 12 anos. E isto, né, é um pouquinho para entendermos como funciona tudo isso no mundo em si, né, no mundo em geral. E a Bíblia? E o que a Bíblia diz sobre sacrifícios humanos? A Bíblia ela apresenta sacrifícios humanos realizados pelos povos que viviam na terra de Israel e pelo próprio povo de Israel, que foi influenciado, né? Foi conquistado por estes povos para tal prática. Especialmente reis, e não só reis, também por ministro, pelo alto escalão da sociedade. Temos alguns textos bíblicos. Acas, rei de Israel, ele sacrifica o seu próprio filho em 2 Reis, Melachim Beit, capítulo 16, versículo 3, que diz: mas andou no caminho dos reis de Israel, ou seja, no caminho mau, errado, e até fez passar seu filho pelo fogo, o queimou, sacrificou, segundo as abominações dos goim, dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Havia também a imagem de 2 bezerros, né, e a imagem de Asherá, que está lá em 2 Reis 17:17. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas e deram-se adivinhações e encantamentos. Isaías 57, 4 e 5 também diz que vos inflamais, né, junto aos terabintos, debaixo de toda árvore verde,
E é interessante que a palavra em hebraico é ishohatei, e degolás, de shochet, de degolar, né? Ishohatei, os filhos nos vales debaixo das fendas, ou seja, vocês sacrificam seus filhos. Jeremias 7:31, edificar os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Rinon, né? E a palavra é lesarof, quer dizer, queimaram no fogo a seus filhos e filhas. Né? Então as palavras em hebraico são bem claras. Não existe ele apenas aqueceu o filho no fogo, ou fez ele passar correndo. Não, é queimar, é degolar. São ações reais, né? Eles queimavam seus primogênitos, Ezequiel 20, 26, 31, e os deixei contaminassem seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo, queimar todos os que abrem a madre para os assolar. Né? E ao oferecer os vossos dons, quando os fazeis passar os vossos filhos pelo fogo. Ou seja, era a prática dos povos da terra de Canaã sacrificar todos os primogênitos. Os primogênitos que nasciam numa família irá sacrificado aos ídolos. E o povo de Israel aderiu a essa prática também. Então existem diversos textos no Tanakh, na Bíblia hebraica, que mostram, né, que trazem que os filhos de Israel sacrificavam seus filhos, meninos e meninas, aos ídolos. Temos o caso de Jefté, que é em Juízes 11, que é muito polêmico, né? Alguns dizem que não, ele não sacrificou, é que ela morreu virgem, e outros não, outros dizem que não, ele sacrificou sim, né? Ao pelejar contra os amonitas, ele fez um voto ao Eterno, dizendo que o primeiro que saísse da porta da sua casa ia ao seu encontro, quando ele voltasse vitorioso, se ele voltasse vitorioso, quando ele voltasse, seria oferecido em um holocausto. A palavra em hebraico é olá, que vem do verbo alá, que é elevar, né? Aqui se fala de algo que se queima literalmente e sobe a fumaça, né? Se eleva aos céus. E assim, para alguns, ele sacrifica verdadeiramente a sua filha. E existe um ponto aqui que é crucial entender. Hashem, ele não pede sacrifícios humanos. Isso aí é claro no Tanakh, na Bíblia, que Hashem não exige sacrifícios humanos. Porém, a Torá deixa também a entender que quando alguém faz uma promessa ou um ato de sacrificar um ser humano sem que Hashem peça, não, a Tanakh, a Bíblia, não diz que ele não aceitou. Um exemplo claro, quando Finéias, mata Zirim e a mulher, quando ele está tendo um ato sexual na frente do povo de Israel, a Torá diz que isto apaziguou a ira de Hashem, e serviu como expiação. Então, o que serve como expiação? O holocausto. Então, se a morte de Zirim e a mulher, pela mão de Finéias, serviu como um ato de expiação, Hashem aceitou. Ele não pediu, mas ele aceitou. O mesmo caso se aplica a Jefté. Hashem em nenhum momento pediu a filha de Jefté em sacrifício, mas ele fez uma promessa, um neder, né? Uma promessa, um voto, e teve que cumprir. E não podemos esquecer que isso era um ato normal para o povo de Israel, infelizmente. Jeremias, no século VI, ele reclama, ele fala, né? Por que vocês continuam oferecendo crianças se eu nunca pedi isso? Então Hashem nunca pede. Então nós temos 600 anos desta cultura em Israel. Né? E é interessante ressaltar que é muito legal, a gente não deve falar coisas ruins de Israel, né? Isso é uma cultura do nosso povo, né? Não falar coisas ruins de Israel, porém não falar não inventar, não se alegrar, né, nos erros de Israel, porém devemos trazer a verdade. A própria Torá não esconde os erros do povo de Israel. Por que vamos esconder? Então Israel sim cometeu essas abominações, que um deles é sacrifício humano, das muitas, o sacrifício humano é uma delas. E os profetas, eles são totalmente contra isso, né? Os profetas, eles estão tentando, eles estão querendo acabar com isso, né? Essa cultura errada, essa injustiça, né?
E o que eles dizem? Eles dizem que eles trazem o que Hashem quer, misericórdia quer e não sacrifícios, né? E conhecimento de mim, de Hashem, né? É melhor do que holocaustos. Isso é muito interessante. A ideia do holocausto na Bíblia nunca é algo que Deus quer porque ele se apraza e isto é o objetivo que ele quer, que ele exige do ser humano, em nenhum momento, né? E houve momentos em que Hashem deixou bem claro que o sacrifício era até um incômodo para ele, né? Então, nunca falei eu com vossos pais, de Jeremias 7, e nunca lhes mandei que façam um holocausto de vítimas. Esse holocausto de vítimas a gente pode dizer qualquer tipo de holocausto, né? Os profetas, eles estão reclamando, eles querem a justiça social, né? Jeremias, capítulo 1, né? E seguindo a mesma linha, Isaías, Jeremias, Samuel e Yeshua também, Yohanan, João, né? Eles dizem, né, o verdadeiro adorador que ama a Deus não leva sacrifício de animais ou vegetais ou de ser humano, ele o ama em espírito e em verdade. Perguntará a Yeshua, Rabi, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, que é o que nós falamos no Shema Israel, ama o teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Este é o melhor e o maior holocausto para Deus. Este é o maior holocausto que agrada a Deus. Né? E isso é anunciado pelos profetas desde dos anos 700, 800, quando isso era comum, até o próprio Yeshua. Deus não se importa com sacrifícios de animais. Isso é uma grande realidade. Isaías 11, não quero nada disso. Amós, corre o direito como as águas e a justiça como os rios inesgotáveis. A denúncia dos profetas é para que vocês oferecem tantas vacas ou mesmo seres humanos. Vocês não fazem o principal, que é cuidar dos órfãos, né, das viúvas, e maltratam o estrangeiro, praticam o erro, o pecado, o mal. Então não adianta nada disso. Né? Isso é inútil, né, para mim, Hashem diz. O objetivo do sacrifício no mundo antigo era para prevenir males como secas, enchentes. Também era uma forma de pedir perdão, de amenizar a fúria dos deuses, de ganhar, de barganhar com os deuses e evitar mortes coletivas. Tudo isso não tem nada a ver com o judaísmo. Aqui nós falamos dos israelitas. Né? A ideia do judaísmo só vem a existir no exílio e pós-exílio. Né? Porém, quero ressaltar aqui também que existe um diferencial para o povo de Israel. O povo de Israel tem um diferencial. E qual que é o diferencial? É que em um determinado momento Israel acorda. Né? Ele acorda deste mal e se diferencia pelo seu alto nível ético, pelo respeito pela vida. Ou seja, somos a imagem de Deus. Eles caem em si, eles voltam para o que eles são realmente. Né? Imagem de Elohim. Todos nós somos imagem de Elohim. Né? Isso é algo que nenhum povo antigo tem. Para as outras culturas, somente os reis são a imagem de Deus. Seja babilônico, seja egípcio. Em todas as culturas, apenas o rei é a imagem de Deus. Né? E vem Israel e muda tudo isso e diz: todo ser humano é a imagem de Deus. Então o que nós vemos aqui? Um deslize do povo de Israel. E o povo de Israel volta para o que eles são realmente. Porque os profetas estão chamando a atenção. Os profetas estão dizendo: se voltem de novo para o que vocês são. Todo ser humano é a imagem de Elohim. Tselem Elohim. Por que vocês estão fazendo isso? E eles se voltam. Este alto nível ético de Israel volta de novo, floresce novamente. Em Bereshit, em Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 9:6, quem derrama sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Tselem Elohim. Então, nós só dignificamos a imagem de Deus quando erguemos do pó a outro que tem a imagem de Deus, ou seja, a outro ser humano. Então, oferecer seres humanos como sacrifício, em nenhum momento Deus se agrada ou se agradou disso. Mais uma vez, não estou dizendo que Hashem ele quer vidas humanas, jamais. Mas existem momentos em que vidas humanas espiaram a ira de Hashem, espiaram pelo povo. Isto está na Bíblia, isto é bem claro. Porém, Hashem nunca pediu e não se agrada nisso. O povo de Israel, em determinado momento, entrou por este
caminho terrível e errado. Porém, voltou, despertou o seu alto nível ético de dizer que todos somos a imagem de Hashem. Então, tem que haver o respeito, a consideração, o amor. E o serviço a Deus não se resume a sacrifícios. O serviço a Deus se resume a amar o próximo, cuidar do próximo, estender a mão para o próximo, sentir a dor do próximo e elevar do pó, elevar da sarjeta, elevar, ajudar e estender a mão para a imagem de Deus, que é o outro homem. Shalom, shalom.